Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Este ano de 2025, a Igreja nos propõe o ano jubilar, né? Jubileu que acontece de 25 em 25 anos na Igreja Católica. E esse ano é um ano jubilar, um jubileu extraordinário. E no ano jubilar, a gente temos a graça de ganhar as indulgências, né? As indulgências para nós e para as almas do purgatório. Um dos métodos, um dos meios de se ganhar as indulgências é estudando o catecismo da Igreja Católica. Mas hoje eu quero convidar você que está me vendo a ver no catecismo o que são as indulgências. Então, o catecismo, ele fala das indulgências no número 1471 ao número 1479. Então, são aí 8 parágrafos que fala das indulgências. O que é a indulgência? A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados, já perdoado quando a sua culpa, remissão que o fiel bem disposto obtém, em condições determinadas pela intervenção da Igreja que, como dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua autoridade do tesouro da santificação, isso é, dos méritos de Cristo e dos santos. A indulgência é parcial ou plenária, conforme a libera parcial ou totalmente da pena devida pelo pecado. Todo fiel pode adquirir-se a indulgência para si mesmo ou para as almas do purgatório. Pessoal, o que é a indulgência? O pecado, ele causa de nós a pena eterna, pecado mortal, que nos separa de Deus. Essa pena eterna nos é retirada pelo ato da confissão, correto? Pelo o perdão ministerial da Igreja. E a pena temporal, a gente vai pagar no purgatório ou também através das indulgências. Entende? Então, pelas indulgências, a gente consegue pagar essa pena temporal que a gente deveria pagar no purgatório. Correto? Então, estamos aí. Para compreender essa doutrina e essa prática da Igreja, é preciso admitir que o pecado tem dupla consequência. O pecado grave priva-nos da comunhão com Deus e, consequentemente, nos torna incapazes da vida eterna. É o que eu acabei de explicar, que o pecado nos separa da comunhão com Deus. Estamos aí no número 1472. Se você quiser acompanhar aí no seu catecismo, né? Convido você a pegar o seu catecismo
para mim acompanhar aqui. A comunhão dos santos. Os cristãos que procuram a purificar-se dos seus pecados se santifica com o auxílio da graça de Deus e não está só. A vida de cada um dos filhos de Deus se acham unida por um admirável laço em Cristo por Cristo, com a vida de todos os outros irmãos na unidade sobrenatural do corpo místico de Cristo, uma única pessoa mística. A comunhão dos santos existe certamente entre os fiéis já admitidos na posse da prática celeste e os que expiam suas faltas no purgatório. Intercâmbio de todos os bens. Essa admirável intercâmbio, cada um em seu beneficia e a santidade do outro, para bem além do prejuízo que o pecado de um passa ter com o outro. Assim, o recurso à comunhão dos santos permite ao pecador contribuir, ser purificado, mais cedo ou mais tarde, eficazmente da pena do pecado. Então, olha a beleza da comunhão dos santos. Olha a beleza da comunhão dos santos. A comunhão dos santos é essa comunhão entre nós, aqui na terra, militante, a Igreja Católica militante, todos nós que estamos aqui nessa terra, militando, buscando a santidade, unidos com as almas que estão no purgatório, que essas almas já têm a certeza de mais cedo ou mais tarde ir para o céu, com as almas que já estão no céu, com Jesus, com Maria, os anjos e todos os santos. Essa é a Igreja Católica. A Igreja Católica, a gente pensa que pode se pensar, é só a igreja aqui militante. Não. É as almas que estão no purgatório e as almas que estão no céu. Cristo é a cabeça. É a cabeça de sua igreja. Então, Cristo cuida dessas três partes. É como se fosse um corpo humano. Cristo é a cabeça, seria os membros, seria a igreja militante, o peito, a igreja celeste, santos e anjos, e a parte do estômago seria a igreja padecente. Essa é uma analogia minha, tá bom? Que depois fala assim, não achei isso. É uma analogia minha. Mas é um corpo, um só corpo. Tanto a igreja triunfante, padecente e militante. Jesus deve ser tudo em todos. Igual fala aqui, em Cristo, por Cristo. Cristo tem que ser a razão. Então, esse tempo de purificação,
Aí eu gostaria que você pegasse aí agora no número 1031, que fala especificamente do purgatório. Vamos ver o que o catecismo fala, o que é o purgatório. 1031, voltar algumas páginas atrás, já voltei demais. Então, as almas, a igreja, essas três dimensões. Vamos ver o que é o purgatório. A igreja define como purgatório esta purificação final do eleito, que já completamente distinta do que é completamente distinta do castigo dos condenados. A igreja formula a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença e de Trento, fazendo referência a certos textos da Escritura. A tradição da igreja fala de um fogo de purificação, no que concerne a certos fatos valem. Deve-se crer que existe, antes do juízo, um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é verdade, dizendo que, se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não será perdoado nem no presente século e nem no século futuro. Está lá em Mateus 12:32. Dessa afirmação, podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro. Esse ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, pela qual, já na Sagrada Escritura, eis que Judas Macabeus mandou oferecer um sacrifício de expiação pelos que haviam morrido, a fim que fosse absolvido de seus pecados. Segundo Macabeus 12:46. Desde os primeiros tempos, a igreja honrou a memória de todos os defuntos, oferecendo sufrágio em seu favor, em especial o sacrifício eucarístico, a fim que, purificados do pecado, eles possam chegar à visão beatífica de Deus. A igreja recomenda também a esmola, as indulgências e as obras de piedade em favor dos defuntos. Levando-se socorro, a celebramos sua memória. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício do Pai, porque deveria duvidar que nossas ofertas em favor dos mortos
lhe deve alguma consolação? Não existe, temos um socorro que partilha em oferecer nossas orações a Ele. Então aqui é bem claro, bem claro. Jesus fala, há pecados que serão perdoados no mundo vindouro. Qual que é esse estado vindouro? O purgatório. Ademir, é um lugar? Não, não é um lugar. Não é um lugar onde tem... Não é um lugar físico. É um estado de espírito. E é uma coisa espiritual. Não existe um lugar físico do purgatório, mas sim um lugar espiritual. É bom a gente entender que a oração pelos nossos fiéis defuntos é uma coisa que a igreja faz desde os primeiros séculos. Não é invenção de 500 anos, de 300 anos. É desde os primeiros séculos. Vem desde do começo da era apostólica. Então, a igreja é essa dispensadora dos mistérios de Cristo. Então, ela pode dispensar as indulgências como ela achar por bem. O texto de Isaías é bem claro. Eis que vim para proclamar um ano da graça do Senhor. E a gente estamos vivendo, nesse tempo, o ano jubilar. É um ano da graça, que nosso Senhor Jesus Cristo nos concede. Beleza? E nesse tempo você possa ir passar pela a porta santa de sua diocese. Cada diocese tem lá o seu número de porta santa, possa fazer uma boa confissão, possa comungar, entende? Possa lucrar suas indulgências. Também é proposto o estudo do catecismo para lucrar as indulgências. Então, aí por isso, esse meu canal, se propôs a ler o catecismo com o pessoal aqui que estão me seguindo. Eu peço que compartilhe esse vídeo, peço que divulgue aí esse estudo do catecismo. Que nós possamos, cada dia mais, aprender um pouco do que é a Igreja Católica, né? Como no vídeo anterior aqui do meu canal, se você quiser, você pode dar uma olhada, eu explicava o que é o catecismo. E o catecismo nada mais é do que o resumo de nossa fé, dividido em 4 partes. O credo, que é aquilo que a gente crê, os mistérios de Cristo, que é os 7 sacramentos, a nossa vivência de fé, que é os 10 mandamentos e os mandamentos da igreja, os 5 mandamentos da igreja, e como a gente oramos, que vem falar um pouco do que é o Pai Nosso e as orações para a nossa fé.
É importante a gente conhecer a nossa fé. Ninguém ama aquilo que não conhece. Então, para a gente amar nosso Senhor Jesus Cristo, a gente precisa conhecer a nossa fé, que a gente temos uma fé na igreja, que é o corpo místico de Cristo. Muito obrigado, você que esteve aqui, né? Compartilha esse vídeo e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria e viva Cristo Rei.